Boa noite para você, bem-vindo ao nosso JG. Eu já começo te contando os destaques de hoje. A Defensoria Pública da União se manifesta sobre o resultado de inquérito da Polícia Federal que descartou que a morte de Paulo Guajajara tenha sido por ataque de madeireiros. A Defensoria Pública lamenta a decisão da autoridade policial, como ela interpretou a ação dos indígenas no caso, mas a gente acaba não ficando surpreendido porque já há um histórico da Polícia Federal de interpretação em casos envolvendo indígenas, de uma interpretação, na minha opinião, equivocada. O Sindicato dos Profissionais do Magistério denuncia que direitos definidos em lei não foram cumpridos em São Luís e que os professores da rede pública municipal estão há quase 4 anos sem reajuste nos salários. Nós estamos desde 2017 sem nenhum reajuste proporcionado. Motorista que conduzia veículo que despencou sobre 2 casas no bairro de Aracati está em liberdade. Em 2019, foram mais de 11.500 multas pelo uso indevido da faixa exclusiva para os ônibus. A infração só perde para o excesso de velocidade. Depois do Conselho Indigenista Missionário, agora foi a Defensoria Pública da União que discordou do resultado do inquérito da Polícia Federal, que descartou que a morte do líder indígena Paulo Paulino Guajajara não teve relação com o conflito madeireiro na região da terra indígena Araribóia. A conclusão do inquérito da morte do índio Paulo Paulino Guajajara e do não indígena Márcio Moreira ainda causa revolta de pessoas e órgãos que defendem a etnia. Dessa vez, a Defensoria Pública da União se manifestou contra o resultado das investigações da Polícia Federal. A PF descartou a hipótese que a morte de Paulo Guajajara tenha sido por um ataque de madeireiros e que o crime foi praticado após uma troca de tiros, porque índios teriam furtado e depredado uma moto de um não indígena. A Defensoria Pública lamenta a decisão da autoridade policial, como ela interpretou a ação dos indígenas no caso, mas a gente acaba não ficando surpreendido porque já há um histórico da Polícia Federal de interpretação em casos envolvendo indígenas, de uma interpretação, na minha opinião, equivocada, porque acaba reduzindo toda uma questão complexa e mais ampla envolvendo um histórico de violência contra os indígenas, a questões pequenas, a furtos, a roubos, etc., como nesse caso do atentado contra os Guajajara. Na semana passada, o Conselho Indigenista Missionário divulgou uma nota de repúdio contra a conclusão do inquérito da Polícia Federal. Sabermos da conclusão do inquérito, ficamos bastante surpresos, né, pelo fato dela desconsiderar mais de 40 anos de conflito existente dentro da terra indígena Araribóia. Conflitos esses que já ceifou a vida de outros indígenas, né? Recentemente, o inquérito chegou aqui no Ministério Público Federal, mas logo o órgão devolveu à Polícia Federal, afirmando que faltavam documentos necessários no processo para analisar todo o caso. A Defensoria Pública da União afirma que vai continuar atuando para garantir os direitos dos povos indígenas. O Ministério Público Federal, que é o órgão que deve analisar agora o andamento que vai decidir dar ao processo, percebeu que nem todos os documentos que constam do inquérito policial foram juntados a esse processo. Logo, o Ministério Público Federal e todas as outras pessoas não teríamos acesso a ele. Por isso que o Ministério Público Federal determinou que retornasse para o complemento, para que sejam apresentadas essas outras documentações. Bom, a nossa produção entrou em contato com a Polícia Federal e pediu uma nota sobre essa decisão do Ministério Público Federal, que devolveu o inquérito para a PF por falta de informações. Mas até agora não obtivemos um retorno da Superintendência da Polícia Federal aqui no Maranhão. Gente, lembra que ontem eu contei aqui no JG do levantamento do Detran sobre as multas em 2019? Ultrapassar o limite de velocidade está lá em primeiro lugar. Logo depois vem o uso indevido da faixa exclusiva para os ônibus. 11.500 multas só aqui em São Luís.
Ultrapassar o limite de velocidade é a infração de trânsito campeã em número de multas em 2019, segundo o levantamento do Detran. Em São Luís, foram 89.214 multas aplicadas. Em segundo lugar, está o uso indevido da faixa exclusiva de ônibus, mais de 11.500 multas. Uma paradinha para acompanhar o trânsito nos trechos de faixa exclusiva dá para entender o motivo de tantas multas. Este veículo não apenas usa a faixa exclusiva, como fica parado, tranquilamente. O ônibus precisa desviar para entrar na exclusiva de novo. E não tem só motorista de carro de passeio atrapalhando, não. Tem ciclista também. Para ajudar esses condutores a se adequarem ao uso da faixa relativamente recente em São Luís, educação. Locais estão sinalizados e a questão de percepção, atenção e de prudência mesmo, né? Porque às vezes a pessoa olha que tem a faixa exclusiva e continua andando na faixa exclusiva. Um olhar mais atento e paciente vai enxergar que tem motorista de ônibus circulando na via comum também. Este prefere não ficar atrás de outros coletivos. Falta educação no trânsito para todo lado. E em tempos de chuva, dia sim, dia também, ultrapassar o limite de velocidade fica ainda mais perigoso. Neste caso, multa pode ser o menor prejuízo. E para evitar o risco e a multa, o Detran sugere mais atenção. Um exemplo é esse período de chuva que nós estamos nesse momento de chuvas muito intensa. Então, o cuidado tem que ser redobrado nas vias. Então, a gente tem que prestar atenção na sinalização, não usar o celular, usar os dispositivos de segurança, como o capacete, o cinto de segurança. Os pedestres também têm que ter atenção redobrada, um exemplo, ao atravessar a via, buscar o local mais seguro, buscar a faixa de pedestre. Então, esses números alarmantes a gente pode estar reduzindo, basta cada um fazer a sua parte. Que flagrantes interessantes que a repórter Bel Soares e o cinegrafista Fábio Bala pegaram hoje na manhã, numa manhã rápida aí de reportagem. Carro estacionado em faixa amarela, o motorista lá do coletivo pegando a via que não era exclusiva para eles, para os ônibus. E no finalzinho da reportagem, as pessoas atravessando a faixa, começaram bem na faixa e logo depois saíram. Bom, mudar aqui de assunto. Sabe aquelas notícias de sempre, de reajustes? Olha essa aqui, eu vou falar de redução de preços. Não dá nem para acreditar, mas acredite, porque foi a Petrobras que anunciou. A gasolina e o diesel vão ficar 3% mais baratos na refinaria, sim, e para nós consumidores. Segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, vai demorar um pouquinho, aí uns 15 dias, para a gente perceber. Pelo menos até quando terminar os estoques que já estão nos postos. O conflito entre Irã e Estados Unidos influenciou e muito aí no aumento do valor na semana passada, mas agora a situação parece que começa a estabilizar. Atualizar aqui as informações sobre o acidente no Jaracati, que foi na madrugada de sábado. O motorista que conduzia o veículo que despencou sobre duas casas saiu do complexo penitenciário de Pedrinhas depois de pagar uma fiança de R$ 5.200. Sim, ele estava preso desde o dia do acidente. O Eduardo Gomes tem mais detalhes para a gente. Eduardo, agora é com você. Gerson Leonardo Barbosa Viana recebeu da Justiça a liberdade provisória. Ele era o motorista que dirigia um carro que caiu sobre uma casa aqui no bairro Jaracati. O caso aconteceu na madrugada do último sábado. Ele pagou uma fiança de R$ 5.200. A decisão judicial estabelece que ele cumpra uma série de medidas, como, por exemplo, ele deve comparecer judicialmente a cada mês e também está proibido de se ausentar da cidade. As imagens de câmera de segurança mostram o momento em que ele perde o controle do veículo e cai sobre uma casa. 4 pessoas estavam na residência, inclusive 2 crianças. A mãe, Claudiana Souza, ficou ferida, foi encaminhada a um hospital e recebeu alta no mesmo dia. Já as crianças e o pai não ficaram feridos, mas a família perdeu praticamente tudo. Gerson Leonardo foi autuado pela Polícia Civil pelo crime de lesão corporal culposa por dirigir embriagado. Ele estava preso desde o último sábado no complexo penitenciário de Pedrinhas. Eduardo Gomes, para o Jornal da Guará.
Agora, crime contra mulher, aumentando aí as estatísticas de 2020. Esse foi no município de Vitória do Mearim. O corpo da vítima, identificada como Fernanda Correa Pereira, de 25 anos, foi encontrado por um morador no povoado Marajá. Segundo as investigações da polícia, a mulher sofreu abuso sexual praticado por um grupo de jovens que depois, acredite, matou a vítima a pauladas. Nenhum suspeito do crime foi identificado até o momento. E outro caso aí, uma mulher também, este aqui em São Luís. Hoje, ela se chamava Flor de Lis, tinha 59 anos de idade, foi encontrada morta dentro de casa, um casarão na Rua da Saúde, que fica no Centro Histórico de São Luís. Morava sozinha. A Delegacia de Homicídios investiga esse crime e informou que a vítima tinha uma lesão na cabeça, mas ainda não pode confirmar aí o crime de feminicídio. Vamos ver o que disse o perito criminal do Instituto Médico Legal, Wendel Mesquita. A única lesão encontrada, a priori, em primeiro momento, lógico que ainda vai ter a necrópsia, foi uma lesão contusa na cabeça. Ou seja, foi usado algum instrumento contundente, pedaço de pau, algo de natureza rígida. Ela estava sem rigidez, ainda estava flácida, então pode ter sido aí na madrugada, perto do amanhecer, por volta desse horário. Todas as características de violência. Uma pausa e eu volto já para te mostrar a reunião dos parlamentares do Maranhão na sede do DENIT para cobrar obras de manutenção das BRs que cortam o estado. Tem Marcos Saldanha também, depois do intervalo, com os destaques da política. De volta, parlamentares do Maranhão estiveram reunidos hoje pela manhã no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, aqui em São Luís, para cobrar do governo federal melhorias na manutenção das BRs que cortam o estado. De acordo com a senadora Elisiane Gama, os recursos para as obras já estão assegurados, mas existe a preocupação com uma das empresas responsáveis pela execução dessas obras. Colocamos aqui a nossa preocupação referente a esse período chuvoso. A situação das rodovias hoje no estado, ela é muito séria e grave e precisa de uma ação mais rápida. A bancada federal assegurou orçamento impositivo, inclusive para a recuperação e para a continuidade das obras. E aí, portanto, hoje o que nós precisamos é de uma execução mais forte, inclusive com o olhar do governo federal para o estado do Maranhão. São vários problemas, mas nós aqui elencamos um que consideramos prioritário. Hoje, uma das empresas que faz a recuperação dessas rodovias está em processo de recuperação judicial, inclusive com uma ação muito lenta nos trabalhos de manutenção dessas rodovias. Nós exigimos que, se essa lentidão continuar, ela terá que ser substituída através de uma contratação emergencial. O que nós não podemos é ver as chuvas chegarem e ver, infelizmente, a situação das rodovias sem uma ação forte por parte do governo federal. O orçamento foi assegurado, agora o que precisa é execução. Vamos também caminhar em várias outras frentes, mas hoje a principal é exatamente a continuidade das obras e, portanto, a situação da manutenção dessas rodovias federais no estado do Maranhão. Eu já estou aqui com o Marcos Saldanha para fazer análise política. Marcos, boa noite, bem-vindo aqui ao Jornal da Guará. Boa noite, Bianca, muito boa noite você aí de casa. E aí, o que você traz para a gente hoje? Eleições, né? Eleições municipais, né? A gente já está naquela fase de especular, de fazer análises diante de possibilidades. Sempre lembrando que as análises todas são feitas no cenário considerando hoje, né? Porque na eleição, cada dia, as peças do jogo estão sendo movimentadas e aí novos rumos vão tomando, né? Bom, hoje a gente vai discutir um pouquinho pensando o que cada um dos pré-candidatos, ou pelo menos alguns deles, tem a ganhar com as eleições, podem sair maiores, ainda que não vençam o pleito propriamente dito, e aqueles que podem perder, podem sair bem menores nas eleições. Então a gente fez aqui uma tabela para fazer uma análise, por exemplo, né? Quem tem aí a perder ou pode de repente sair menor nas eleições? A Rosiana Sarney do MDB é um desses casos, porque caso
caso não seja eleita e seu nome venha se confirmar como candidata nas convenções do MDB, vai ser muito ruim, porque não será uma derrota qualquer. Ela foi derrotada nas eleições para o governo do estado e sendo derrotada nas eleições para o município, o nome Sarney fica muito pesado. Daí em diante vai ficar com uma carga negativa, e essa capacidade que o nome dela está tendo ainda de agregar correligionários pode ir por água abaixo. Da mesma forma fica o sobrinho, né, o neto, o Adriano Sarney, né? O Adriano Sarney da mesma forma, quer dizer, quando se coloca pré-candidato não é uma candidatura qualquer. Quer dizer, ao perder, isso entra na conta das derrotas do grupo Sarney, que vem acumulando algumas derrotas aqui há algum tempo. Então, é perigoso. Marcos, aí, tem a perder no caso da Rosiana Sarney, pode complicar não só para ela também, como para o partido, né? Exatamente. Pra pode acumular complicar mais exatamente. derrotas. Pois é. O grupo, o MDB, está vivendo um momento muito complicado. E a prova é o nome dela hoje ser o nome mais falado, mais comentado, né? Justamente porque o partido ainda não conseguiu se reencontrar, ter uma nova liderança. Então, quando essa pessoa ela perde as eleições, se for o caso, aí prova que o partido não tem fôlego, né, para poder seguir adiante, né? Bom, um caso diferente é do vereador Osmar Filho, porque se a Rosiana Sarney e o Adriano não ficam, né, não jogam fora um mandato, o Osmar Filho já corre esse risco. É por isso que a gente tem achado pouco provável que ele saia candidato, porque ele tem uma reeleição garantida como vereador e até uma grande chance de ser novamente presidente da Câmara. A gente já falou isso aqui, né? Está numa aliança bem forte, com um grupo muito grande de vereadores na casa. Então, se ele sai candidato a prefeito e a chapa dele não vence, fica sem cargo, e a gente sabe que político sem cargo não tem lá muito peso, né? Isso vale também para o caso do PT, mas o PT é o seguinte, se pensar em colocar um candidato nesse balaio todo aí das eleições, ele pode sair mais enfraquecido do que pensa. Por quê? Porque embora o candidato, quando tem um candidato, se imagine que é bom para fortalecer o partido, no caso do PT, ele está num grupo de aliança em que ele entrou tardiamente, então é muito melhor, muito mais importante talvez o PT fazer uma boa aliança e garantir espaço no governo municipal do que tentar uma chapa independente e ficar isolado. Então, nesse sentido, eu acho pouco provável que o PT de fato saia com uma candidatura própria. A tendência aí seria ter uma aliança, porque aí teria muito mais a perder do que a ganhar nesse sentido, né? Você acha que essa aliança seria o PCdoB? Muito provavelmente, né? Esse caminho já está até, né, mais para estar encaminhado e consolidado do que o contrário, né? Eu acho que deve ser a tendência, apesar do próprio Márcio Jardim ter feito crítica e tudo, mas o PT é um partido, além de grande, de várias linhas, né? Então é um partido que ele não tem uma unidade como o PCdoB. O PCdoB ele consegue fechar um caminho e seguir. O PT ele tem várias linhas, várias correntes, como se chama, né? Não à toa, quando a gente acompanha as eleições internas do PED, é uma eleição à parte, né? Com debate, com contrapontos. Então, essa unanimidade dentro do próprio partido ela é muito difícil. Então, isso prova um pouquinho essa dificuldade. Por outro lado, é ruim quando é para fazer um movimento como esse. Nesse sentido, é melhor fazer aliança, né? E quem não tem nada a perder? Pois é, a gente tem aí alguns casos, como, por exemplo, Bira do Pindaré, deputado federal, Eduardo Braide, deputado federal, e Neto Evangelista, deputado estadual. Esses, ainda que percam a eleição, não perdem o mandato, continuam com o cargo. E, além disso, o que acontece? Geralmente, a eleição ela pode ser trabalhada da seguinte forma: você trabalha agora a eleição para prefeito, mas já pensando numa reeleição lá na frente. Então, são 2 anos de intervalo só e não 4 anos para você ser testado nas urnas. Então, o Hélito do Curso também entra nesse grupo, né? Que são deputados, o Bira federal e o Braide federal, o Neto e o Hélito do Curso estadual. Embora, no caso do PSDB, é preciso avaliar se ele vai ter, de fato, o partido e o que significa ter esse partido. Mas ainda que, vamos dizer, que tenha poucos votos, qualquer um desses nomes aqui que são deputados,
já fica um recallzinho para a próxima eleição. Me parece que não tem um prejuízo nesse sentido, né? O Tadeu Palácio, quer dizer, estava fora do jogo político, se tentar agora, quer dizer, não tem nada a perder, se de fato se consolidar na candidatura. O Geisael Marques também é um nome novo, é um jornalista, quer dizer, pode fazer volume, quer dizer, não tem nada a perder e vale muito a pena tentar, e até numa eleição dessa com um bom debate. O Carlos Madeira, né, que pode vir a ser um candidato também, ele está aposentado, então ele não está deixando o cargo de juiz para a política, ele está se aposentando para, aí sim, com uma carreira consolidada no judiciário, já se aposentando, aí sim tentar a política, diferente de alguém que está deixando a política. O governador Flávio Dino, por exemplo, era juiz, abriu mão, né, deixou de ser juiz para tentar a carreira política. No caso dele, ele encerrou a carreira, vamos dizer assim, bem vivida, vamos dizer assim, para tentar, né? Inclusive, a gente tem aqui uma fala do Carlos Madeira justamente convidando para amanhã ele ter um pronunciamento para dizer, ele não tem certeza exatamente o teor, mas a gente tem um vídeo dele que ele fala um pouquinho dessa coletiva amanhã. 13 de janeiro, assumi a condição de magistrado federal aposentado. Agora, poderei colocar o meu nome à disposição do povo de São Luís como candidato a prefeito. Deverei, nas próximas 48 horas, escolher o partido pelo qual isso será possível. Na semana passada, mantive um contato com o deputado Duarte Júnior, fato que foi bem divulgado pelas redes sociais. Nessa conversa, procuramos discutir alguns problemas de São Luís e descobrimos que temos ponto em comuns. Eu aprendi, ao longo da minha vida, que é melhor ser um construtor de pontes do que ser um arquiteto de muros. Bom, é isso, aí fica a dúvida exatamente, que a gente até preparou aqui alguns casos de pessoas que vai depender muito. O Duarte Júnior é um desses casos que vai depender se vale a pena, se vai perder ou se vai ganhar. Então, Rubens Júnior, Duarte Júnior e Dr. Iglesias, eu diria que depende muito se ganha ou se perde da forma como eles se comportarem. Ou seja, é normal que o Rubens e o Duarte entrem em choque agora para tentar se viabilizar. Mas se esse choque continuar depois, seguindo mais para frente, aí pode criar um problema. Isso vale para Dr. Iglesias. Ou seja, eu acho que a máxima dos governistas agora nesse momento, qualquer debate, qualquer reorganização é importante para tentar ganhar as eleições, mas sempre lembrando que o foco é vencer o Braide, vamos dizer assim, que já está posto há mais tempo. Então, esse grupo, se conseguir a unidade para garantir a prefeitura para o grupo governista, aí não tem nada a perder. Agora, se esse debate, se essa disputa interna prejudicar nessa disputa com o Braide, aí sim um grupo todo sai perdendo e não vale a pena perder a prefeitura. Então é importante avaliar como é que vão se comportar, né, nesse período de pré-candidatura, se todo mundo vai aceitar, assim, quando alguém for definido, né, esse será o candidato de fato. Bom, então e aí se vão aceitar ou não. É isso aí, a gente vai continuar acompanhando. Marcos, obrigada, viu? Eu te espero aqui essa semana. Boa noite. Ok, eu que agradeço. Boa noite. E a seguir, a denúncia do Sindicato dos Profissionais do Magistério. Gente, são 4 anos sem reajuste de salários. Tem outras notícias aqui também no JG, então continua aqui comigo. O intervalo é bem rápido, eu volto já. Estou de volta para contar uma coisa no mínimo inusitada, que não é comum aqui em São Luís. Um voo da Gol com destino a Brasília foi evacuado na tarde de hoje no aeroporto de São Luís, horas antes da decolagem, que estava marcada para as 5 horas da tarde. A Infraero ainda não confirmou o motivo da medida de segurança e pediu para que os passageiros que aguardam o embarque procurem a companhia aérea para novas instruções. Bom, a gente tem um vídeo aí de uma passageira que estava neste voo e foi divulgado nas redes sociais. A gente mostra agora para você. Gente, nós já estávamos dentro da aeronave quando do nada eles mandaram todo mundo descer, entendeu? Deu um pane na aeronave, eu não sei o que foi, lá atrás, ó. Eles já mexeram nessa aeronave, já fizeram tanta coisa, já desceram, já subiram. E agora nós estamos aqui, todo mundo na sala, ó, esperando a segunda ordem.
Não tem mais informações, né? O Sindicato dos Profissionais do Magistério denuncia que direitos definidos em leis não foram cumpridos em São Luís e que os professores da rede pública municipal estão há 4 anos sem reajuste nos salários. A capital recebeu mais de 380 milhões de recursos do Fundeb só no ano passado, que é o fundo para o pagamento da folha dos educadores. Em 2019, São Luís recebeu mais de 380 milhões de reais do Fundeb. Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O recurso do fundo é usado principalmente para a folha de pagamento do magistério. Teoricamente, quanto maior este recurso, mais garantia os professores têm de pagamentos e reajustes. Mas apesar da boa arrecadação de 2017 a 2019, o último reajuste que a categoria recebeu em São Luís foi em 2016. E, infelizmente, a Prefeitura de São Luís não paga nem os direitos estatutários dos professores desde 2018 e muito menos o reajuste da categoria. Nós estamos, desde 2017, sem nenhum reajuste proporcionado. Todos os estados depositam 20% de tudo que arrecadam com impostos relacionados à educação. E este recurso deve voltar para a educação. De acordo com a lei, no mínimo, 60% do Fundeb é para a folha de pagamento. O restante para despesas como a segurança das escolas, por exemplo. Mas todos os municípios têm autonomia para usar até 90% do Fundeb no pagamento dos professores, se quiser. Isso porque, para despesas de manutenção, como reformas, merenda e transporte escolar, por exemplo, existe o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Em 2019, São Luís recebeu do FNDE para transporte escolar, mais de R$1 milhão e para merenda, mais de 12 milhões e meio de reais. Sem reajuste, o salário dos professores da educação básica em São Luís variam de R$ 1.690 a R$ 2.752. Além disso, os direitos estatutários de 2018 e 2019 também não foram implantados, segundo o Sindeducação. Nós, professores, não recebemos reajuste, nós não tivemos diálogo sobre reajuste em 2019, porque o comitê gestor disse que não havia possibilidade e não conversou. E aí nós estamos falando da educação, porque os servidores públicos do município estão desde 2016 sem receber nenhum reajuste. A gente pediu aí uma resposta à Prefeitura de São Luís sobre as denúncias feitas pelo Sindicato dos Profissionais do Magistério, mas até agora a Prefeitura não se pronunciou. A gente continua ainda na sala de aula, muitos estudantes em férias, mas não pode descansar não, viu? Está na hora de correr para garantir a vaga na rede estadual de ensino. Hora de levar os documentos para a unidade de ensino que fez a pré-matrícula, lembra? Aquela online. Mas se o aluno não fez essa pré-matrícula online lá no site, tem jeito. Acompanhe aí na reportagem que tem a resposta. Começou o período de matrícula dos estudantes que vão cursar a primeira série do ensino médio da rede pública estadual de ensino. Nós abrimos 90 mil vagas para a primeira série do ensino médio. Os estudantes tiveram até o dia 3 de janeiro para buscar a escola ideal, em tempo parcial ou em tempo integral. E agora é o momento deles irem munidos da documentação. O checklist consta no site Educação Maranhão, mas é aquela documentação básica, transferência da escola de origem, foto 3x4, RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência. E ele deve ir, claro, se menor, acompanhado do responsável. Então é o período dele ir à escola, dizer, olha, eu fiz a pré-matrícula e estou aqui me apresentando porque quero a vaga. A entrega da documentação na unidade de ensino é obrigatória para os alunos que realizaram a pré-matrícula online, método que tornou o processo mais tranquilo, segundo os pais e alunos. Com certeza, eu achei bem melhor sim. Bom, eu achei, que a matrícula pela internet foi boa ideia. Eles podiam melhorar, mas foi boa ideia. Os estudantes que não conseguiram realizar a pré-matrícula podem procurar a escola que deseja estudar e verificar a disponibilidade de vagas. No primeiro dia do prazo para a efetivação das matrículas, 300 estudantes compareceram ao Liceu Maranhense, no centro de São Luís. O primeiro dia é natural que seja um dia muito corrido,
e a comunidade toda veio para cá, acho que pensando que era o único dia, né? Então foram 300 matrículas no primeiro dia. Hoje já está mais tranquilo, né? O movimento está bem menor, embora a gente não tenha matriculado ainda todo o efetivo. São 630 matrículas no total. O período de matrículas para quem vai cursar o ensino fundamental nas escolas da rede pública também acontece até a próxima sexta-feira. Nosso ano letivo começa 3 de fevereiro. Esse ano nós seguimos com uma programação, uma agenda de fortalecimento do ensino médio. Desde o ano passado nós trabalhamos uma agenda de simulado, formação de professores, formação de gestores, para buscar uma educação pública de qualidade no Maranhão, que já é o que o governo persegue desde que assumiu, e nós seguimos também com esse propósito e com uma agenda que segue para o fortalecimento e para a qualidade do ensino médio no Maranhão. Olha, estudante, você tem a responsabilidade de reunir todos os documentos e levar para a unidade de ensino que você fez a pré-matrícula online lá no site. Você acompanhou aí na reportagem alguns documentos que são obrigatórios para apresentar lá na unidade de ensino. Não deu tempo para acompanhar, anotar tudo, então acessa lá o nosso portal, que é o portalguará.com. Bem no destaque, você vai ver, conferir a lista de documentos para matrícula nas escolas públicas estaduais aqui do Maranhão após a matrícula online, essa pré-matrícula, além do certificado aí de conclusão da escola, histórico escolar, registro de nascimento, ainda tem outros documentos, são muitos documentos, então você acessa lá o nosso portal, anota tudo, reúne os documentos e leva, viu? E logo mais você vai ver aqui no JG a reunião da Superintendência de Patrimônio da União com donos de bares e casas lá da Orla de São Luís. É o processo de demarcação para regularizar tudo por lá. É o primeiro passo. Eu volto já. Agora sim você fica com a Tábua de Marés. A quarta-feira começa com baixa-mar de 0,4 metro a partir de 5 horas e 19 minutos. No finalzinho da manhã, às 11h21, tem a primeira praia-mar do dia, com 5,6 metros. Já às 17 horas e 40 minutos, volta a baixa-mar, agora com 0,6 metro. E a quarta encerra com praia-mar de 5,6 metros a partir de 23 horas e 42 minutos. Quem vê a Orla de São Luís bonita nem imagina que muitas casas e bares da região estão instalados de forma irregular. A Superintendência de Patrimônio da União começou um diálogo com esses proprietários para regularizar a situação e demarcar a parte dos terrenos de marinha. São mais de 300 imóveis que estão localizados próximo à orla marítima de São Luís. Bares e casas que estão numa área que pertence ao governo federal. O problema é que nem todos estão regularizados. No total, 8,5 quilômetros pertencem à União, que são demarcados pela linha de Priama Média, que determina os terrenos da Marinha. Para debater essa situação, empresários e donos de áreas da região se reuniram com a Superintendência de Patrimônio da União em busca de uma medida positiva para todos. O processo demarcatório ele é relevante porque define o que é área da União, o que é área do Estado, o que é área do município, o que é área de particulares. Então, a gente agora está estabelecendo os limites de competência de cada um desses entes federados e do público em geral. Como muitos trechos não estão demarcados, os donos de bares sentem dificuldades na hora de recorrerem quando precisam de algum serviço, já que não sabem se a área pertence à prefeitura, governo ou à União. A importância é que a gente vai ter uma representatividade, né? Que até então a gente não sabe quem que administra a litorânea, se é o Estado ou se é a Prefeitura. E como consequência disso, alguns empresários precisam pagar mais impostos. O Francisco tem um restaurante na Avenida Litorânea e passa por essa situação. Nós temos tanto o IPTU quanto o SPU. Né? Se você não tiver em dias com o SPU, principalmente, você vai para restrições, você vai para dívida ativa, né? E existe até, inclusive, vários processos na Justiça com relação a essa indefinição. O que é Estado, o que é município e o que é SPU.
A Superintendência de Patrimônio da União garante que esses debates são importantes para que problemas desse tipo sejam solucionados. Nós vamos encontrar pessoas que estão legalmente instaladas, pessoas que estão irregularmente instaladas, e nós vamos analisar caso a caso para buscar a solução. Nós não vamos criar problemas. Nosso intuito é resolver problemas. Aí. E por hoje é só, amanhã tem mais a partir de 6h30 da noite, nosso horário marcado, viu? Eu vou estar aqui esperando por você. Tchau, até amanhã.